Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Isso é uma verdade absoluta, uma verdade incontestável. Aquele que invoca o Senhor recebe a sua graça. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvores, e ninguém pode medir a sua grandeza. O responsório de hoje está no Salmo 144, que tem o seguinte refrão: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Reflexão do dia 24 de setembro de 2023, 25º domingo do tempo comum. Santo do dia, São Gerardo Sagredo, apóstolo e padroeiro da Hungria. Ele que foi então apedrejado por alguns pagãos, justamente por estar testemunhando Jesus, por estar convertendo almas, por estar propagando o Santo Evangelho. Tu, que tornastes bispo pela vontade divina, ajudai-nos a reconhecer os caminhos que Deus, em nossa vida, traça para cada um de nós, para que possamos segui-los com toda a dedicação. Que nós tornemos também apóstolo do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Gerardo Sagredo, apóstolo e padroeiro da Hungria, rogai por nós. Primeira leitura está em Isaías 55, de 6 a 9. Essa leitura de Isaías sempre me fascinou, porque ela fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque haverá um dia e haverá uma fase aí, principalmente dos fins dos tempos, onde vai ser difícil, né, nós acharmos esta pregação do Evangelho tão fácil. Tudo será mudado, a igreja será perseguida, então a conversão naquela época vai ser mais difícil. E nós estamos caminhando para essa nova ordem mundial, para esse novo tempo. Isso tudo está escrito no livro do Apocalipse, isso tudo está escrito na profecia de Daniel. E agora aqui, mais uma vez, um outro profeta do Velho Testamento está tendo essa visão apocalíptica. Vamos ao texto. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto as suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Então o profeta está alertando: invocai o Senhor enquanto ele está perto, enquanto você pode achar. Que o injusto abandone suas maldades e que o ímpio corrija o seu caminho. Ele continua: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Aqui o profeta alerta para esse humanismo, onde o eu, onde a pessoa, o interesse humano está no centro agora de todo o desejo. Então, o importante é ser feliz, o importante é você se realizar. A sabedoria é humana, não é mais divina, assim fala o modernismo, assim está falando toda essa ideia que o globalismo está trazendo e misturando religião, misturando tudo em favor unicamente do homem. Então, o que importa é essa sabedoria humana. Deus está fora. O que importa, então, para esta filosofia moderna é a realização humana e total desprezo da vontade de Deus sobre os homens. Por isso que o profeta fala aqui, né? Os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Então há uma distância muito grande. Ou nós deixamos Deus conduzir a nossa história, permitindo, né, que Deus nos conduza, para que Deus, nesse encontro, assim como o profeta fala,
busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto de ti. Então, que ou nós fazemos isso, ou nós vamos seguir às cegas as nossas caminhadas. Mas isso aí a história já nos deu muitos exemplos, desde Adão e Eva. Quantas e quantas vezes o homem quis seguir o seu caminho afastado de Deus, e quantas vezes isso deu em fogo, isso deu em chuva, enxofre, isso levou à morte de muitas pessoas, uma desgraça total. Experimentamos isso quantas e quantas vezes, desde Sodoma, Gomorra, desde Nínive, passando também pela Babilônia, passando pelo Império Romano, passando por outros grandes impérios. Né? O que mais um homem está buscando? É só olhar no retrovisor da sua história e ver que todas as vezes que tentamos caminhar longe do Senhor, isso só sobrou ranger de dentes, fogo, morte, destruição. E é isso que nós queremos para nós? Fica aqui então a reflexão em cima da primeira leitura. A segunda leitura é a leitura de São Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 20 até o 27. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Bonito isso, né? Ou vivo ou morto, Cristo será glorificado no meu corpo. Eu glorifico a Cristo na minha morte e na minha vida. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Então, ele está na dúvida. Morrer para ele era uma grande graça para Paulo, o apóstolo. Mas também viver também é um grande desafio, porque ele sabe que as pessoas precisam da sua palavra, que precisam do seu testemunho, que a igreja precisa da sua vocação, do seu destino. E realmente, né, o apóstolo fica literalmente sem saber o que mais lhe agrada. Se morrer em Cristo ou viver para converter mais corações. Sinto-me atraído pelos dois lados. Tenho um desejo de morrer, partir, de estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas, para vós, mais necessário é que eu continue na minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui está, né, a proposta do apóstolo. Vivei à altura do Evangelho de Jesus Cristo, invocando o seu nome, enquanto se pode achar, testemunhando Jesus, assim como São Gerardo Sagredo, que nos traz hoje, nos anos 980, ele como bispo da Hungria, e acaba morrendo testemunhando Jesus, apedrejado, né? Porque levava a salvação. Realmente que nossa conversão seja algo significante para este mundo, para que possamos transformar este mundo. Viver é lucro. Para mim, o que importa mesmo é converter corações e um dia saber que na minha morte estarei com o Senhor. Proclamação do Evangelho. Está em Mateus, capítulo 1, até capítulo 20, de 1 a 16, de 1 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo a meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Então, a cada 3 horas, o patrão saía e captava trabalhadores para trabalhar na sua vinha,
na sua colheita. Essa aí nós estamos vendo a disposição de Deus que busca o homem, né? Assim como o profeta falou na primeira leitura, buscar a Deus enquanto ele podemos achar, né? Enquanto ele está disponível. É isso que está acontecendo neste século, é isso que está acontecendo já há 2023 anos. O Senhor está saindo a captar trabalhadores, a captar almas, a captar corações para a vinha do Senhor, para que possamos celebrarmos juntos a graça da ressurreição, viver o nosso testemunho. Mas haverá um momento também do julgamento, onde cada um será pago conforme o seu trabalho. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, olha, novamente, né? Encontrou outros que estavam na praça. Eles disse: por que estás aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão disse então: ide vós também para a minha vinha. Isso eu lembro sempre do aquele ladrão, né? Onde Jesus foi crucificado, ao lado de Jesus estava o ladrão, o bom ladrão, que é o São Dimas. E ele também no finalzinho da tarde, né? No finalzinho, ele estava lá agora crucificado, pronto, sendo crucificado, perto da morte, e reconheceu a esperança em Jesus Cristo. E ainda teve a oportunidade de salvação. Já o outro, que estava à esquerda de Jesus, não teve a mesma sorte. Ao contrário, criticava, zombava do Senhor, né? Então, veja que, mesmo no finalzinho, encarando a morte, a pessoa não consegue aceitar e se converter ao Senhor, devido ao seu histórico de vida sem Deus. Mas ali São Dimas, no lado direito de Jesus, observou e conseguiu, por meio do arrependimento, participar da vinha do Senhor. Voltamos ao Evangelho. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes a diária a todos, que começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata, conforme combinado. Em seguida, vieram os que foram contratados no primeiro e pensavam que ia receber mais, né? Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço do calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado, por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, Jesus fala no tempo final, né? No tempo do julgamento, no tempo da salvação. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda palavra, toda profecia foi dado ao povo judeu. Tudo que nós conhecemos de Deus agora, e mesmo Jesus Cristo sendo judeu, foi para o povo judeu. Então, eles foram primeiros a ser convocados. Porém, nós agora estamos recebendo, nós, as nações, que em relação à fé judaica seríamos os pagãos, estamos recebendo agora a graça de Jesus Cristo. Nós também somos, assim, os últimos, né, que estamos recebendo esta convocação. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, toda a parousia, todo esse momento da segunda vinda do Senhor, está meio que aguardando a conversão de todo mundo, pelos mares, de todas as nações, para que depois da nossa conversão também haja a conversão de Israel, haja a conversão aí do povo judeu, que vai confirmar realmente é Jesus Cristo, realmente é o Senhor, realmente Cristo Jesus é Deus entre nós.
Por isso eu quero reforçar mais uma vez: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que possamos, pelo testemunho da Santa Igreja e também pelo testemunho dos seus santos, e hoje, especialmente por São Gerardo Sagredo, permanecermos firmes na nossa determinação de testemunhar Jesus enquanto vivos, e que a nossa morte seja para a honra e glória do Senhor, a graça de acharmos Deus, de recebermos a nossa moeda de prata, que é a nossa salvação, e que possamos viver dignamente e aguardar a morte dos justos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Seja um profeta do Senhor. E no dia da sua morte, você vai poder olhar para trás, espiritualmente olhando para trás, e vai olhar assim: são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. E entregar a Cristo Jesus muitas almas, muitos corações, muitos pecados que você tirou deste mundo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.